Bom dia, sejam todos mais uma vez bem-vindos à aula de hoje. Hoje começaremos ou falaremos dos efeitos da afinidade e da não cessação da afinidade. E assim encerraremos este capítulo, sendo que na próxima semana começaremos a falar do capítulo mais curto do nosso programa, que fala então sobre o conselho de família. Não saia daí que nós voltamos já já. Bem, quando falamos dos efeitos da afinidade, temos que ter em conta que estes efeitos são mais restritos ou mais específicos, comparando então com os efeitos do parentesco. Isto porque o vínculo da afinidade é derivado pelo casamento e não por laços de sangue. Então vamos analisar aqui 5 efeitos que resultam do vínculo da afinidade. O número 1 tem a ver com o efeito sucessório. A afinidade não cria ou não gera qualquer efeito sucessório. Não tem efeito sucessório, ou seja, o facto de você ser afim de alguém não o torna herdeiro em termos legais desta pessoa. Claro que se existir um testamento em que esta pessoa deixa alguma coisa para si, é algo completamente diferente. Mas naquilo que é a regra da ordem dos herdeiros, a ordem por que são chamados os sucessíveis, os afins não entram. Vamos olhar para o artigo 2132 e 2133 do Código Civil. O artigo 2132 tem como título Categoria de herdeiros legítimos e diz o seguinte: são herdeiros legítimos os parentes, os cônjuges e o Estado, pela ordem e segundo as regras constantes do presente título. Não conseguimos notar aqui a presença da afinidade, ou seja, parentes, cônjuge e Estado. Em nenhum momento este artigo faz menção aos afins. Vamos agora olhar para o artigo 2133. Diz o seguinte: classe de sucessíveis. A ordem por que são chamados os herdeiros, sem prejuízo do disposto no título de adoção, é a seguinte: descendentes, ascendentes, irmãos e seus descendentes, cônjuge, outros colaterais até o 6º grau, e por último temos o Estado. Em nenhum momento aqui faz menção aos afins, ou seja, a afinidade não cria ou não tem lugar ou não dá direito a ser herdeiro legítimo, não possui qualquer efeito sucessório. O segundo efeito está relacionado com o direito de alimentos. A afinidade dá lugar ao direito de alimentos. Vamos ver o artigo 249, número 1, linha D, e número 2, linha A do Código de Família. Artigo 249 tem como título quem está obrigado a prestar alimentos. No número 1 diz o seguinte: são obrigados a prestar alimentos ao menor os pais e adotantes e, na falta deles, sucessivamente. A linha D, o padrasto ou madrasta, em caso de morte do cônjuge, ou seja, os afins daquele menor. Vamos ver no número 2 a linha A. São obrigados a prestar alimentos nos restantes casos, sucessivamente. A linha A, o cônjuge ou o ex-cônjuge, ou seja, fica obrigado também aqui a prestar alimentos. Um outro efeito da afinidade, o nosso terceiro, neste caso, diz-nos então que a afinidade constitui impedimento matrimonial na linha reta. Vamos ver o artigo 26 do nosso Código de Família na linha A. Artigo 26 do Código de Família tem como título impedimentos relativos.
e diz o seguinte: são impedimentos relativos, obstando a celebração do casamento entre si, das pessoas a que respeitem. A linha A, o que é que diz? O parentesco e a afinidade na linha reta. Então, temos aqui a afinidade. A afinidade na linha reta constitui impedimento matrimonial. Já estivemos aqui a analisar o que é afinidade na linha reta e na linha colateral, então não há necessidade de voltar a explicar este aspecto. Trata-se então aqui, de acordo ao Código de Família, de um impedimento relativo, ou seja, em princípio a lei não proíbe, mas podem ser derrogados tendo em atenção, claro, a vontade das partes. É um casamento não aconselhável, mas muitas das vezes o legislador permite a celebração do mesmo, atendendo ou olhando para aquilo que é o desejo das partes ou dos intervenientes. O nosso quarto efeito da afinidade diz-nos que ser afim permite estar no conselho ou permite estar presente na constituição do conselho de família. Vamos ver então o artigo 17 do Código de Família. Artigo 17 do Código de Família tem como título Constituição do Conselho de Família. O número 1 diz o seguinte: o Conselho de Família é constituído por 4 pessoas que não sejam partes na ação, escolhidas entre os parentes, preferindo os de graus mais próximo, ou os de grau mais próximo, melhor dito, o cônjuge, os afins e, na falta destes, as pessoas que convivam com as partes. Ou seja, pelo facto de você ser afim de alguém, isto automaticamente, em termos legais, lhe dá o direito de estar presente na constituição do Conselho de Família. Vamos ver então o nosso último efeito da afinidade, que tem a ver com a tutela. Ser afim permite que seja tutor de um menor. Vamos então abrir o artigo 233 do Código de Família, no número 2. Artigo 233 tem como título Nomeação de tutor de menor. O número 2 diz o seguinte: tal nomeação poderá recair, conforme as circunstâncias, sobre os parentes e afins do menor ou pessoa que o tenha a seu cargo ou que por ele revele particular afeição. Ou seja, o facto de você ser afim de um menor poderá então vir, em termos legais, a ser tutor deste mesmo menor. Estes são então os 5 efeitos da afinidade. Vamos ao último ponto relacionado com este capítulo, que fala-nos sobre a não cessação da afinidade. Abramos então o nosso Código de Família no artigo 15. Artigo 15 diz o seguinte: elementos da afinidade. O número 2 que nos interessa aqui diz o seguinte: a afinidade não cessa pela dissolução do casamento. Ou seja, nunca ouviremos as expressões ex-sogra, ex-neto, não. O vínculo matrimonial pode extinguir-se, mas o vínculo da afinidade há de existir sempre, direta ou indiretamente, por causa dos vínculos que foram criados durante este relacionamento. Claro que o vínculo da afinidade está dependente do próprio casamento, entendendo-se que a afinidade devia prevalecer mesmo depois da dissolução do mesmo. A razão é muito simples: o receio de que com a dissolução do vínculo de afinidade pudesse então vir a afetar as relações entre os afins e os filhos nascidos ou havidos durante o casamento. O vínculo de parentesco com os menores não é ou não deve ser afetado pelo divórcio dos pais. Ou seja, o facto de um indivíduo estar divorciado
não quer dizer que os filhos que tiver tido naquela relação deixarão de ter contato ou algum vínculo com a família da mãe ou com a família do pai. Haverá sempre uma relação que os une. Daí que o legislador procurou salvaguardar os interesses dos filhos havidos deste relacionamento, prevendo então que não haja a cessação da afinidade. Se olharmos para aquilo que é a nossa realidade social e cultural, notaremos que dificilmente encontraremos uma jovem ou um jovem que dirá: aquela senhora é a minha ex-sogra, aquele senhor é o meu ex-sogro. Poderá dizer sim, é pai ou é mãe da minha ex-mulher ou do meu ex-marido, mas nunca dirá meu ex-sogro ou minha ex-sogra, porque existem laços que foram criados durante esta relação. Bem, hoje ficamos por aqui, encerrando então este capítulo que tem como título Parentesco e Afinidade. Na próxima semana, como já fiz menção no princípio desta aula, entraremos num capítulo novo e muito mais curto, que é o capítulo do Conselho de Família. Não sei se teremos uma ou duas aulas no máximo sobre este capítulo, mas logo a seguir entraremos para o nosso quarto capítulo, que fala sobre o casamento, que neste caso é o maior programa ou o maior capítulo do nosso programa. Bem, foi um prazer tê-lo do outro lado, fique bem e até a próxima semana.